Olá, salve! O Flamengo derrotou por 3-0 o Bangu no estádio Batistão, em Aracaju, pelo Campeonato Carioca, e assumiu a liderança da Taça Guanabara. Está com a mão na taça para levantar o primeiro troféu do ano. Mas vamos contar como foi. Antes, aquele recado: inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Uma noite em que o Flamengo jogou de maneira em ritmo de treino, até sonolento no primeiro tempo, em que alguns jogadores foram aproveitados, jogadores da base, coisa tão reclamada pela torcida do Flamengo, sempre contratações, algumas que dão muito certo, outras que nem tanto, e a base não sendo aproveitada. Tite aproveitou este jogo para exatamente usar os jogadores provenientes da base. Começou com o Igor Jesus, depois lançou Matheus Gonçalves, lançou também um outro jogador, Ryan, que vem da base, um jogador que promete muito no futuro do Flamengo, mas quem brilhou mesmo foi Pedro. Quem se destacou na partida foi Pedro, fazendo os 3 gols da vitória do Flamengo. O primeiro aos 12 minutos, numa jogada individual. Aliás, o Flamengo tentava pressionar, não achava espaço e jogava de maneira lenta, até que numa única jogada do time do Bangu de ataque, a bola sobrou na lateral esquerda, houve o cruzamento para a área, mal feito. Ayrton Lucas dominou dentro da área do Flamengo e em 3 toques o Flamengo chegou no gol. Ele lançou para o Arrascaeta no meio do campo, que lançou o Pedro no ataque. Pedro ficou no mano a mano contra o zagueiro, deu 2 dribles, um para lá, outro para cá, e tocou no canto, fazendo 1-0. Abriu a porteira, mas o segundo gol só aconteceu no segundo tempo, aos 12 minutos. Aí foi numa retomada de bola do Igor Jesus, um erro de saída do Bangu. A bola foi no Pedro, tabelou com o Luiz Araújo e o Pedro recebeu de volta com um gol vazio para fazer 2-0. E o terceiro gol numa rebatida do goleiro, córner batido pelo Matheus Gonçalves, a cabeçada do Fabrício Bruno, o goleiro Gabriel Leite defendeu a primeira cabeçada, sobrou no pé do Pedro, uma pequena área sozinho, e ele fez o terceiro gol do Flamengo. O técnico Tite, ao fazer as mudanças, chegou a colocar Pedro e Gabigol juntos, tirou a Arrascaeta e botou o Gabigol sem tirar o Pedro. Depois acabou tirando o Pedro também para poupar o jogador, porque o jogo já estava resolvido. Vitória e mais do que isso. O Flamengo assumiu a liderança da Taça Guanabara e está com a faca e o queijo na mão para conquistar o primeiro troféu do ano. E vejam por quê. Ao Flamengo restam apenas 3 jogos da Taça Guanabara. Boa Vista na próxima terça-feira, o Fluminense no outro domingo e na última rodada o Madureira, jogando provavelmente no domingo em casa, na última rodada, dia 3. E o Fluminense, no meio do caminho dessa reta final de Taça Guanabara, tem os 2 jogos da Recopa. Parada dura contra a LDU. O Fluminense enfrenta o Madureira sábado, depois na quinta-feira vai até a cidade de Quito enfrentar a LDU na altitude, volta para jogar o clássico contra o Flamengo, depois joga de novo contra a LDU, a decisão já no Maracanã, na outra quinta-feira, e na última rodada enfrenta o Botafogo. Ele tem 2 clássicos, Flamengo e Botafogo, nessa reta final, entremeados com 2 jogos da Recopa Sul-Americana, que é um torneio importante, uma taça importante para o Fluminense conquistar, ele que é campeão da Libertadores. Portanto, para o Flamengo a situação está mais tranquila. Vasco e Botafogo, o Vasco também tem no meio do caminho um jogo contra o Marcílio Dias pela Copa do Brasil, e o Botafogo tem os 2 jogos contra o Aurora, jogo pela Copa Libertadores da América, a primeira pré-Libertadores, primeira etapa do Botafogo. Portanto, também tem um caminho complicado, e os técnicos, tanto do Fluminense quanto do Botafogo, talvez até o do Vasco, tenham que fazer mudanças no elenco, revezamento no elenco, no aproveitamento desses jogadores. Por isso é que eu digo que o Flamengo está com a faca e o queijo na mão para se servir e conquistar a Taça Guanabara. Claro, não nos esqueçamos do Nova Iguaçu, que é uma equipe de pequeno investimento, de muito menor investimento, né? Mas que tem pela frente apenas times pequenos, da idade dele, do tamanho dele. O Audax primeiro, a Portuguesa depois e o Volta Redonda na última. Como o time do Audax chegou nesse momento a 15 pontos, né, com um empate conquistado diante da Portuguesa, está em terceiro lugar. Se ele vencer os 3 jogos,
ele bota pressão para cima do Flamengo. Mas, de qualquer maneira, é um time que está ali, digamos assim, para incomodar os grandes e não propriamente pensando em conquistar a Taça Guanabara. Aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações, eu vou deixar você na cara do gol. Até a próxima!